Olá, cursista, como vai? Nós vamos falar hoje nessa videoaula sobre gráficos, tá? O que são os gráficos? Os gráficos eles são a representação visual de um banco de dados que pode ter 1 bilhão de informações ou pode ter simplesmente 2 ou 3 informações. Essa é a grande versatilidade do gráfico, ele consegue reduzir informações em uma única imagem, tá? Qual é o problema dele? Você não vê detalhes. Tá? Você vê o geral dos gráficos, diferente das tabelas. Nas tabelas você consegue ver detalhes das informações, mas você perde a velocidade da leitura. Então, gráfico você tem velocidade de leitura e resumo das informações. Aí você tem que usar o bom senso para poder escolher o que você quer perder. Se você quer perder detalhe e ganhar velocidade, ou se você quer ganhar detalhe e perder em velocidade de leitura dos dados. Tá? Vamos aqui para o nosso primeiro gráfico, que é o gráfico de barras. Ele é um gráfico que ele utiliza variáveis qualitativas, do tipo qualitativos. Nós temos aqui o título do gráfico, relação de trabalho e curso dos alunos da disciplina de Inferência Estatística do curso de Estatística da Universidade Estadual do Maringá, 21/3/2005. E aqui eu tenho 10 alunos que não trabalham, 9 que não estão relacionados o seu curso, né, ao trabalho, parcialmente relacionado e completamente relacionado. Então vamos replicar esse gráfico aqui no R. Eu vou abrir aqui o R aqui. Para a gente fazer esse tipo de informação, a gente pode fazer da seguinte maneira. Primeiro, bar plot. Segundo, o vetor, que tem as informações, a gente vai digitar ele de cima para baixo. Então, 10, 9, 2 e 1. 10, 9, 2 e 1. E agora, os nomes que eu quero. Então, names, eu quero que apareçam os nomes em cada coluna. Como está aqui, uma coluna dessa com os nomes aparecendo embaixo. Então, quais são os nomes? O primeiro nome aqui seria não trabalha, que corresponde ao número 10. Vou botar não trabe. Depois, não relacionado e parcialmente relacionado. Então, não relace. Pode botar maiúsculo, minúsculo, tanto faz. Parse relacionado e complet relacionar. Para dizer que é completamente relacionado. Quando você der o Ctrl R, a primeira opção que aparece no R para gráficos no tipo de barras, na verdade é um tipo coluna, tá? Então, se você quer que isso aqui, desapareça, ele fique deitado, então você vem aqui e vai digitar, horis igual a true, ou seja, eu quero que o gráfico esteja na horizontal. Ctrl R e o gráfico ele passa para horizontal, tá? Se você ajustar aqui o gráfico, vai aparecer o nome aqui e está aqui, 1, 2, 9 e 10, tá certo? Esse é o gráfico colunas, barras. Mas se a gente quiser em colunas, é só a gente vir aqui e botar false. Ctrl R e aí ele vai e fica em pé, na forma de coluna. Tá certo? Aí vamos para o próximo gráfico. Nosso próximo gráfico seria o gráfico de pizza. Então, esses gráficos aqui, Maringá 54%, que seria o percentual da procedência dos alunos. 14% estudantes que estão fora do Paraná. E estudantes que são estão no Paraná, são cidades dentro do Paraná, 32%. Então a gente pode fazer assim, é um pouco mais complicado, mas não é nada que não possa ser executado. Então você digita info e como você queira, eu vou declarar uma variável, pode ser Denis, tudo bem. Pronto. E aí a gente pode aproveitar aqui e digitar na seguinte ordem, 0.54, 0.14 e 0.32. Sigam sempre essa ordem. E aí você pode declarar nomes para Denis. Na seguinte ordem, 0.54 corresponde a Maringá. Então, vamos criar um vetor de nomes. Eu preciso de 3 nomes. O primeiro nome é Maringá. O segundo nome é fora do Paraná. Fora do Paraná e outras cidades do Paraná. Quando você der Ctrl R,
Aí ele já vai ter o nome Denis atrelado, ó, Denis 0,54, fora do Paraná 0,14 e outras cidades do Paraná 0,32. Quando você pedir o gráfico de pizza, de fato é Pia, e aí você digita Denis e vai aparecer o gráfico já com o respectivo nome. Aí você pode estar perguntando, e o número? Aí o número, se você quiser, você já digita no próprio texto, 54%, fora do Paraná, 14%, outras cidades do Paraná, 32%. Ctrl R, e aqui já aparece, tá? Todas as unidades. Próximo gráfico, nós temos o gráfico de linhas, então perceba, ponto e linha na verdade, mas pode ser ponto, pode ser linha, você que sabe, você que escolhe. Se você quiser um gráfico aqui, ó, 2000 nós tínhamos 40 estudantes, 2001 60 estudantes, 2002 60, alguma coisa em torno de 65 estudantes, 2003 nós tínhamos 70 estudantes e 2004 mais ou menos uns 80 estudantes. A gente vamos colocar aqui um eixo aqui para a gente se nortear, tá? Então mais ou menos 60 e alguma coisa. Vamos ver esse, mais ou menos alguma coisa próxima de 70 e esse aqui mais ou menos em 70, tá? Então vamos fazer essa lógica aí. É o gráfico mais simples que a gente tem, esse gráfico que é o plot, tá? No eixo do X você vai digitar na seguinte ordem. Primeiro o eixo do X. Então o eixo do X é 2001, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Então, ó, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Vamos criar na forma de vetor. Então eu vou criar aqui um vetor de informações. E agora esse é o vetor que corresponde às informações que vão no eixo X. No eixo Y vai outro vetor, que aí vai ser 40, 60, aí a gente vai botar um número aproximado, 40, 60, 62, 65 e 70. Por conta desses três últimos aqui, que eles estão bem próximos, 62, 65, 66, alguma coisa assim, e 70, tá? Quando você dá o Ctrl R, a versão padronizada do R é que ele só seja um gráfico de pontos, tá? Se você quiser alterar isso, você bota tape, e aí você quer um gráfico de ponto e linha. Então você faz assim, ó. Você digita B aqui, dá o Ctrl R e aqui automaticamente ó, ele cria um gráfico de ponto e linha, tá? Se você quiser mudar esse ponto aqui, você quiser botar um X no lugar, é só você digitar ó, PCH e entre aspas eu vou botar a letra do meu nome, D, mas ele só aceita uma letra, não aceita duas. Ctrl R e aqui ele substitui. Se você quiser uma letra mais grossa, LWD igual a 2. Uma letra não, uma linha mais grossa. E por aí vai. Existe uma infinidade de funções no R que aí só a gente explorando e vendo a especificidade de cada um. Vamos aqui em outro gráfico, esse gráfico de bastão. A gente aproveita esse mesmo gráfico que nós acabamos de fazer aqui, ó. Vamos transformar esse mesmo gráfico em gráfico de bastão. Então você só chega aqui, ó. Vou copiar para a gente não ter que apagar nada. E digita, eu vou deixar sem PCH para não ter atrapalhação. E aqui eu vou digitar H. Pronto, ele vira um gráfico de bastão, que ele vai colocando os bastões em cada ponto, tá? Ah, se você quer mudar a cor, você pode mudar a cor. Cor igual a blue. Então vamos botar blue. Tá aqui, ó, ele muda a cor do gráfico. Então tem uma série, como eu já disse, tem uma série de informações que vocês podem explorar. O próximo gráfico é o famoso histograma. O histograma ele vai resumir dados que são extremamente grandes, complexos, tá? Então o comando do histograma é hist, tá? E o que representa o histograma? O histograma ele representa que nós temos dados fechados na primeira casa, tá? Ele está fechado aqui e aqui. Na segunda casa ele está fechado, aberto à esquerda, fechado à direita. Na terceira casa, ele está aberto à esquerda, fechado à direita, e assim sucessivamente até chegar na última informação que ele representa. E a mesma coisa aqui. Tá? O que é isso aqui? Se eu fosse escrever na forma de tabela, isso aqui seriam pessoas que têm de 18 anos até 20.
Aqui eu tenho pessoas com idade aberta em 20, fechada em 22. Aqui eu tenho pessoas que têm idade superior a 22 e fechada em 24. E assim eu vou continuando construindo o meu histograma, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo do próprio slide nosso, que é esse exemplo aqui que tem aqui no final, e vou digitar todas essas informações lá no R. Vou criar um vetor aqui com essas informações. Então eu vou chamar essas informações de quê? De distribuição de frequência, eu vou chamar ele de um nome qualquer. Então eu vou chamar de X, tá? Para facilitar. Eu já abri aqui o comando do vetor e vou começar a digitar. Então eu tenho aqui já digitar todas as minhas informações para vocês conferirem. Ó. Ela vai até aqui, a última informação, que é 21, como vocês podem confirmar aqui. Ó. E aí eu vou dar um Ctrl R, ele já entrou no sistema. Eu posso digitar aqui, ó, X, Ctrl R, ou seja, X, Ctrl R, e aqui ele vai gerar o meu histograma, tá? Então eu já tenho aqui o que eu tenho, ó, fechado, fechado, eu tenho fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, até no final. Eu estou colocando aqui, o sistema está colocando automaticamente 3, 6, 9 informações, dividido em 9 classes na verdade, mas eu posso colocar N class e tentar que o sistema faça com 12 ou algum número próximo de 12. Ele não consegue, mas eu posso diminuir. Eu vou tentar colocar em 6. Aí ele vai e coloca. Ele diz, ó, não deu certo com 6, mas com 5 fica melhor ajustado. É porque é uma pré-programação do R. Então, eu prefiro deixar do jeito que o R faz. E aqui está aqui, ó, os altos e baixos. Eu tenho 10 pessoas com idade entre... Então eu já dei aqui um sorte para você ver. Essas pessoas aqui, ó, ele está dizendo que o que o histograma diz? Ó, você tem dentro desse banco de dados 10 pessoas com idade entre 20 e 21 anos. Tá? Então se a gente for contar, está aqui, ó, as pessoas já no sorte, que é o ordenamento das informações. 21, 21, 21, 21, 20, 20, 20, 20, 20 e 20. Então eu tenho 10 pessoas. Ele diz que tem 3 pessoas com idade acima de 21 e abaixo de 22. Então está aqui, ó, 3 pessoas. Ele diz que tem 6 pessoas acima de 22 e abaixo de 23. Então, ó, 23 anos. Está aqui, ó, 3, 6 pessoas. E assim sucessivamente, como você queira resumir suas informações. Qual a importância do histograma? O histograma ele vai te dar uma noção de assimetria dos dados, se eles estão bem ajustados. Eu posso ver aqui que esses dados eles não estão bem ajustados. Existe uma região aqui de concentração das informações, tanto aqui como nessa região aqui inicial. Então existe um vácuo com essas pessoas aqui, ó, de 21, acima de 21 até 24 anos. Então essas pessoas aqui está faltando gente aqui nessas idades. Qual o problema disso? Não sei. Aí valeria um estudo na universidade para entender qual é a entrada dessas pessoas. Eu ainda tenho um gráfico que é muito interessante, que é chamado de ogiva, tá? Que eles são os gráficos acumulativos, certo? Que eu posso fazer esses gráficos acumulativos, como vocês estão vendo aqui, eles sempre são crescentes, eles vão ser muito importantes lá nas distribuições estatísticas, porque a gente vai estudar uma coisa chamada de FDP e FP, que elas vão precisar das acumuladas para você entender o banco de dados. Então, esse gráfico aqui, ó, percebam, eu tenho 0 pessoa com idade de 18 anos. Eu vou dar uma aproximada nele, para você ver melhor. E eu tenho, ó, pessoas com até 22 anos. Então, eu tenho mais ou menos aqui 11 pessoas com até 22 anos. Eu tenho pessoas com 26 anos, mas na verdade não é com 26, é até 26 anos. Alguma coisa aqui em torno de 17 pessoas mais ou menos com isso. Então, esses gráficos acumulados. O que é essa região aqui? Ó? Essa região ela vai entrar na contagem da próxima. E aí eu vou formar, ó, essa região vai ser, ó, tudo isso aqui mais esse outro. Depois, a próxima região é tudo isso aqui até aqui. E aí, quando eu chegar no número máximo de pessoas, que seria o equivalente lá na distribuição de frequências, frequência acumulada crescente. Então, ela sempre vai subir. E o ponto máximo dela é quando catalogar a última pessoa ou a última informação probabilística. Como a gente não está trabalhando com probabilidades, vamos esquecer esse termo probabilístico.
A gente está trabalhando simplesmente com contagem. Então, quando eu chegar na última pessoa, a única certeza que eu tenho aqui, ó, é que essa turma ela tem alguma coisa em torno de 22 pessoas. Então, vamos aproveitar aquele exemplo que eu estava lá, mostrei para vocês. E aí a gente faz aquele exemplo numa forma acumulada, que é esse exemplo aqui, ó. Tá? Eu vou pedir para que ele conte as pessoas e ele me dê o resultado no final, de quantas pessoas por idade. Para ficar organizado aqui, eu vou pegar aqui ó, esse X, dar um Ctrl R, o mesmo banco de dados. Tá? E aí eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir para o primeiro passo que ele tabele as pessoas, ou seja, ele vai me dizer quantas pessoas tem em cada idade. Então, tabela X. Aí aqui sai o resultado. Eu tenho 6 pessoas com 20 anos, 4 pessoas com 21, 3 com 22, 6 com 23. Até aqui, ó, a pessoa mais velha tem 29 anos, tá? E eu vou pedir para que ele faça uma soma acumulada. Então ele pegue a soma atual, ele crie um ponto para o momento atual, depois ele cria um ponto do próximo momento mais o anterior. Então ele vai pegar o seguinte, ele vai pegar aqui, eu vou ajustar isso aqui. Ele vai fazer o ponto 20, vão ter 6 pessoas. No ponto 21, não vão ter 4, vão ter 6 mais 4. No ponto 22, vai ter 6 mais 4 mais 3, que vão ser 13. No ponto 23, nós teremos 6 mais 4 mais 3 mais 6, que vão dar 19. Até ele chegar aqui no final, onde a gente tem 54 pessoas com idades de até 29 anos, tá bom? Então, eu vou lá, ó, vou fazer aqui, ó, vou chamar isso aqui de acum, de acumulado, e eu vou pedir que ele faça a função can_sum, que é uma função de somas acumuladas. Se você pedir para ver, você vai ver isso aqui, ó, acum. Aí, ó, ele começa. Presta sua atenção nisso, ó, veja só. O que era 6 fica 6, beleza? E se 10 aqui, porque ele é uma soma acumulada, ele tem que considerar o anterior. Então, é 4 mais 6, 10. 13. 3 se transformou em 13. Por quê? Porque era 6 mais 4 mais 3, 13. 6 se transformou em 19. Por quê? Porque ele pegou a idade de 20, 21, 22 e 23 anos e somou essas quantidades. E por aí vai. Quando ele chegar aqui no final, o último ponto dele ó, é 54. Tá certo? Então, é isso que ele vai fazer lá no gráfico. Isso aqui é uma soma acumulada. Então, quando eu pedir a ele, eu vou pedir um plot de acum. Eu vou pedir uma linha grossa para vocês perceberem, número 2. Eu vou pedir que ele seja um gráfico de ponto e linha para vocês perceberem a curva crescendo. Tá? Ctrl R. Opa, deu um erro aqui, esse P que não existe. Ctrl R, ó, percebam, o ponto máximo aqui da gente, nesse banco de dados aqui, é esse ponto que corresponde a 54. Tá certo? Então, isso aqui vai ser importante, por quê? Porque lá na frente a gente vai entender a probabilidade dos máximos. Se você quisesse escrever em forma de probabilidade, assim, dizer, olha, o que representa o 4? Bom, esse 4, faltou aqui, corrigir um negócio aqui, deixa eu só, faltou a gente colocar o eixo X. O eixo X vai ser o seguinte, ó, vai ser, então já foi corrigido aqui, ó, eu coloquei o eixo X, para representar aqui, tá? Porque o eixo X, que ele vai representar cada idade que foi registrada dentro do sistema, acum vai entrar no eixo Y, e quando você der o Ctrl R, ó, ele vai aparecer todas as idades aqui, ó, de 20, 21, 22, está aqui, ó, os pontos. O que significa esse ponto aqui, ó, por exemplo, ó, 24 anos? Significa que eu tenho pessoas, vamos botar assim, ó, um X menor ou igual que 24 anos, então ele corresponde a uma frequência de... Esse X aqui de 24 anos, ele corresponde a uma frequência de 22 pessoas dentro dessa idade. Tá? O que significa um X menor ou igual que 21 anos? Significa que nós temos 10 pessoas com idade de até 21 anos. Ou seja, tudo que estiver aqui para a esquerda, desse ponto aqui 21 para a esquerda, do ponto 24 para a esquerda, eu tenho 22 pessoas que se encaixam nessa condição. Então, a vantagem apesar de ser um pouco mais complicado para fazer, mas a vantagem de um ogiva é que você consegue fazer uma leitura geral dos dados da direita para a esquerda. E aí você pega os pontos acumulados. Tá certo? Então, esses são os principais gráficos que nós trabalhamos na estatística. Todos os outros, ou a maioria deles, são filhos desses gráficos. Então, se você entender esses gráficos, você vai entender os outros.
Fica mais fácil de entender os outros e executar no R. Por que eu não faço na mão? Porque não é interessante a gente estar fazendo gráfico na mão, não tem necessidade. A gente pode entender o gráfico, se fosse uma prova teórica, simplesmente pela apresentação do gráfico, ou pode querer fazer o gráfico. Se a gente quer fazer o gráfico, ninguém vai fazer um gráfico de mão. A gente vai fazer um gráfico dentro de um programa estatístico. No caso da gente, a gente está trabalhando com R. Então essas são as ferramentas para você fazer o seu gráfico, tá certo? Muito obrigado, até a próxima aula e continue acompanhando as sequências